Olá, meu amigo e minha amiga, aqui quem vos fala é Bruno Faria e o motivo da gravação desse vídeo é bem diferente dos outros que eu costumo fazer. Na verdade, o que me aconteceu foi uma pergunta relativamente, como é que eu posso dizer, quase que me colocando contra a parede no que diz respeito ao fato de eu ser um cristão até batizado em uma igreja evangélica e não estar seguindo os preceitos preconizados pela igreja onde eu estava. E aqui eu venho explicar um dos vários motivos pelos quais eu não tenho frequentado igrejas cristãs no atual momento. Lembro-me muito claramente, isso deve ter sido pelos idos de 2004, 2005, ou seja, temos aí quase 20 anos, em que dentro de um recinto cristão eu presenciei uma cena de acepção de pessoas. Entrou um bêbado na igreja e, ao invés de ele ser acolhido, apesar de que de fato ele realmente estava muito inconveniente, não. Os irmãos não acolheram, o pastor não acolheu e ele foi mandado embora daquilo que deveria ser a casa do Senhor. E não por acaso estava sendo no mesmo dia estudada uma palavra muito interessante que a gente vai encontrar ali em Mateus capítulo 9, versículos 11, 12 e 13, que é a seguinte palavra: quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre entre publicanos e pecadores? Porém, Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Portanto, ide e aprendei o que quer dizer isto: misericórdia quero e não sacrifícios, pois eu não vim para resgatar os justos, e sim os pecadores. Acredito que essa palavra tenha me tocado de tal forma que realmente eu fui pensar: será que eu, Bruno, estou entendendo o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifícios? Ou então será que quem do meu lado consegue compreender o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifícios? Olha que curioso. Fazendo aqui uma pequena pesquisa bíblica, eu percebo que já no Antigo Testamento haviam passagens que nos orientavam a essa questão, de que para Deus é muito mais importante um coração misericordioso do que você errar e depois vir pedir desculpas oferecendo um animal puro de um ano para ser completamente agradável, oferecer aroma agradável ao Senhor. Oséias mesmo é um dos profetas ali que pregou ali no período da divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul, e ele fala uma palavra que é muito interessante de entender, que é talvez de onde o próprio Jesus Cristo tirou essa frase. Ele diz: ide, o que quer dizer misericórdia quero mais do que sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Exatamente. O que nosso Pai pede de nós? Que a gente o conheça e não que a gente venha a errar e pedir desculpas, perdão para os nossos erros, da mesma forma como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí vem uma segunda colocação: você oferece perdão ao próximo da mesma maneira como você pede perdão ao Deus? Pois é. Será que essa questão ali da simetria entre o perdão de Deus ser igual ao perdão que a gente oferece ao próximo é o mesmo? Então, na oração do Pai Nosso. Pois é.
E aí, outros profetas são no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel faz a seguinte questão: agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios que com a sinceridade da sua palavra. O livro de Provérbios também traz uma orientação muito curiosa. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. E só para terminar aqui a minha colocação, eu vou citar o profeta Miqueias, que é um contemporâneo ali de outros profetas do Antigo Testamento, que faz uma colocação muito interessante também. Opa, cadê a minha colinha de Miqueias? Acabou que não saiu aqui. Mas Miqueias diz algo do tipo, do que adianta você ter uma vida comum no decorrer, também Miqueias 6,6, no decorrer do ano todo, e achar que vai agradar a Deus e fazer com que Deus esqueça o que você fez no ano que passou através de um holocausto de animal de um ano. Diante dessas leituras que eu trouxe para vocês, tanto as palavras do Mestre, quanto citando o Antigo Testamento, Samuel, Provérbios, Oséias, Miqueias, eu percebi que o Pai quer de nós misericórdia e conhecimento, pois tendo misericórdia, tendo perdão em nosso coração e sabendo distribuir esse perdão tanto para com aqueles que erram por ignorância, por falta de conhecimento, ou para com aqueles que erram dolosamente, ou seja, assumindo a culpa para si. Se a gente não consegue perdoar essa pessoa, ter misericórdia dessa pessoa, está lá na oração: perdoai as nossas ofensas, Senhor, tal qual nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se não somos capazes de perdoar ao próximo, Deus também não nos irá perdoar adequadamente. E se eventualmente o próprio Jesus disse que ele veio para aqueles que precisam de médicos, tal como aquele bêbado que eu disse na igreja no começo do vídeo, para esses que eu vim e não para os sãos, e depois do julgamento dos fariseus, ele manda dizer: portanto, ide aprender o que significa isso. Misericórdia quero e não sacrifício. E complementando com Oséias, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Depois disso, a minha ligação com a igreja pode ter dado uma esfriada, mas a minha fé não. Pois eu fui buscar entender e compreender cada uma das falas do Mestre. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha contribuído de maneira significativa para vocês também levarem em consideração os ensinamentos do nosso Mestre, Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Ide o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifícios, e pegando um gancho com Oséias e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Se você gostou dessa pequena pílula do Evangelho de hoje pela manhã, curte o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, que pelo menos uma vez por semana eu pretendo fazer uma breve discussão do ensinamento de Jesus, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.